Então, é muito importante nós entendermos o nosso papel. Existem grandes líderes na Bíblia que o foco deles era o ensino da palavra. Mas ainda existe uma outra área muito importante também, que é a área aqui que nós podemos chamar também, esses homens aqui, ó, que eram levitas, eles eram responsáveis pelo ministério do ensino da palavra. Mas eles também eram responsáveis por duas coisas dentro do templo: cuidar de tudo o que era utensílio da igreja e ministrar o louvor. Hoje está se usando muito essa expressão, levitas, levitas, levitas. Nem todo levita era músico, mas todo músico no templo e no tabernáculo era levita. E Davi entendeu isso e introduziu a música dentro do culto a Deus, de tal forma que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então, nós precisamos entender a nossa chamada, a nossa vocação. Não importa, o importante é você compreender qual é a tua vocação e trabalhar ela da melhor forma possível, ensinando pessoas a fazer melhor a obra de Deus. Aqui nós temos mais alguns, ó, na juventude: José, Josué, Davi, Samuel, Daniel e Timóteo. Foram homens que mesmo ainda solteiros fizeram uma grande diferença na obra de Deus. Hoje a Assembleia de Deus tem mais ou menos uma regra de não consagrar obreiros que não sejam casados, mas existem as exceções. E quando essas exceções são apresentadas ao ministério, é porque são pessoas realmente dignas do seu chamado. Isso revela para nós que Deus usa o idoso. A Bíblia fala que na velhice aquele que serve a Deus ainda dará fruto. Deus usa a criança, como usou aquela menininha lá na terra estranha para falar de Deus de Israel, do Deus de Israel para Naamã e ele ser curado da sua lepra. Mas Deus usa também a força do jovem, do solteiro. Você que é de uma geração mais ou menos da minha geração, eu estou vendo pela fisionomia aqui que é todo mundo do século passado, né? Não estou vendo que não tem ninguém desse século. Todo mundo aqui nasceu de 2000 para trás, sim ou não? Tem alguém para me contrariar e tem alguém que nasceu de 2000 para cá? Acho que não, né? Aí, tá vendo? Todo mundo do século passado, estamos todos no mesmo barco. Gente, é nosso papel inspirar essa geração. Para de ficar falando que os jovens não prestam. Para de ficar dizendo que os jovens não vão dar nada. Para de ficar dizendo que os jovens que estão na igreja não estão preocupados com nada. Sim, os irresponsáveis sempre existiu e sempre existirá. O joio sempre vai conviver com o trigo. Mas se você for um exemplo dos fiéis, eu tenho certeza que tem jovem aqui no Parque Santo Antônio que vai te ouvir, vai aprender com você, será inspirado pela sua vida e amanhã se tornará um grande líder graças a você. Eu aprendi que liderança cristã, irmãos, é aprender a passar o bastão. Quem já viu aquela corrida nas Olimpíadas chamada corrida de revezamento? O camarada sai aqui com o bastão, não é assim? Na mão. Chega num certo ponto, outro corredor emparelha com ele e os dois começam a correr juntos. O que ele tem que fazer? Nesse limite aqui ele tem que passar o bastão. Ele tem que entregar o bastão para o outro. Quando ele entrega o bastão, o outro pega, não pode deixar cair no chão e continua a carreira. Irmãos, Paulo falou isso para Timóteo. Paulo disse para Timóteo assim, ó: o que de mim recebeste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos. O que é idôneos? Maduros, pessoas respeitadas, pessoas que têm um caráter cristão, para que também ensinem aos outros. É como se ele estivesse dizendo assim: Timóteo, eu te treinei, sua avó te treinou, sua mãe te treinou, Lloyd e Eunice te treinaram, para que um dia você passasse o bastão para alguém. Tem pastor, tem líder que ele acha que ele vai morrer com o bastão na mão, né? E às vezes morre. Só que se ele não preparar, como eu disse na outra aula, sucessores, a obra morre com ele. Então nós temos que preparar uma nova geração. Gente, quantos anos de vida a gente ainda tem? Não sabemos. Então prepara sucessores, prepara pessoas que vão dar continuidade ao seu legado, aquilo que você fez para Deus. Amém? Então, ó, na música, no louvor e na adoração ao Senhor, na administração e nas obras em geral, nós temos dois grandes exemplos na Bíblia, que são Neemias e Salomão. Eu fico vendo algumas pessoas que ficam criticando porque a igreja constrói templo, porque a igreja se preocupa com a instituição. Gente, entenda uma coisa: quando você estudar a eclesiologia, a doutrina da igreja, que nós vamos estudar aqui, você vai aprender isso. Igreja é organismo vivo. Diga assim comigo: igreja é organismo vivo. O que
que é o organismo vivo na igreja? São vocês, são as pessoas, é o corpo de Jesus Cristo na terra. Agora diga assim comigo: igreja também é organização. O que é organização, pastor Davi? Se organismo vivo é a igreja universal, não é a denominação não, é a igreja universal, de todos os crentes, de todos os tempos, em todos os lugares. A organização é a igreja local, é esse ambiente onde a gente se reúne para cultuar, para adorar, para trazer outras pessoas para sentar numa cadeira confortável como essa e ser ministrada. Está entendendo? Isso faz parte da instituição que é a igreja como organização. Uma depende da outra, uma coexiste com a outra, mas para Deus as duas são importantes. E desde o Antigo Testamento Deus dá esse valor para a igreja. A igreja no Antigo Testamento era Israel. Israel tinha um templo, tinha um lugar onde adorava a Deus. Então é importante nós cuidarmos das pessoas? Sim, mas é importante também nós estabelecermos processos dentro da instituição para que essa instituição não morra, mas ela cresça, se desenvolva e alcance outras pessoas. Aí entra o papel da nossa contribuição, dízimos, ofertas e os nossos votos voluntários, e o papel da igreja em administrar isso. Tem gente que Deus chamou com essa capacidade. Eu conheci pastores que eles faliram as suas igrejas, porque quando você fala de administração, você fala de três coisas: pessoas, processos e finanças. O cara era muito bom na liderança das pessoas, mas ele era um péssimo administrador. Nós tínhamos uma igreja, eu congreguei com uma igreja, eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Tinha um belo de um caixa para nós comprarmos uma propriedade para estabelecermos a sede da igreja. Em 5 anos, o ministério que foi fundado já tinha 20 igrejas. Sabe o que aconteceu? Tiraram os valores da igreja e colocaram na mão de uma pessoa que não sabia administrar. Dentro de dias, o dinheiro evaporou. Tem gente que diz assim: o dinheiro não respeita desaforo, e é verdade. Se ele não for bem administrado, o que acontece? Você joga fora. Então, os irmãos honraram a Deus naquele propósito que a igreja tinha colocado, mas o administrador não soube lidar com as finanças. Tinha um irmão que administrava o dinheiro da igreja, um irmão simples, humilde, mas era um ótimo administrador. Ele sabia dosar o que entrava com o que saía. A vida é assim, queridos. O padeiro lá, que muitas das vezes não sabe nem escrever e ler, ele entende que, nem que ele escreva lá no papel de pão, ele entende que o que entra tem que ser mais do que o que sai. A igreja é do mesmo jeito, eu estou falando para líderes, então não se escandalize comigo. Se você não lidar com essas três coisas bem, gestão de pessoas, gestão das finanças e gestão dos processos, sua igreja, seu departamento e seu ministério está falido. Agora, se você não consegue lidar bem com os três, faça o que a Bíblia ensina. Puxe um parceiro para perto de você para te ajudar a administrar. Isso acontece muito no casamento. Quando o casal é inteligente, geralmente ele percebe que um lida melhor com as finanças. O casal que quer cada um cuidar do seu dinheiro, geralmente não anda para frente, dá um passo para frente e 2 para trás. O casal que entende que um gasta demais e o outro administra melhor, o que ele faz? O que gasta mais coloca todas as finanças na mão daquele que administra melhor. O que acontece? A família começa a progredir, né? Estou profetizando de olho aberto? O que a gente tem que entender? Esses três fatores caminham junto: gestão de pessoas, administração financeira e processos.